Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é o melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Quinta-feira. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois de encontrarmos o Senhor Jesus por 2 dias diante de um grupo que quer colocá-lo em dificuldade, hoje no Evangelho nós temos uma pessoa que se aproxima de Jesus com uma pergunta sincera de um caminho de fé. Esse mestre da lei, ele vai perguntar a Jesus assim: qual é o primeiro de todos os mandamentos? O primeiro não na ordem cronológica, mas ele quer saber qual o mais importante. Essa era uma pergunta recorrente no tempo de Jesus. Difícil para nós entendermos o porquê, né? Porque a gente pensa que são 10 mandamentos. Não, no tempo de Jesus, eles liam o Pentateuco, a Torá. Então, eles encontravam na Torá 613 mandamentos. Desses 613, 365 eram negativos. Você não pode fazer isso. E os outros eram mandamentos positivos, que você deve fazer isso. Então você veja que tem uma dificuldade para uma pessoa de fé, uma pessoa honesta, que queira viver os mandamentos, sem estar cada dia pensando: isso aqui eu posso, isso eu não posso. Então também causava uma grande dificuldade para a pessoa percorrer a sua estrada. O que Jesus responde? Jesus vai responder primeiro citando o Deuteronômio e depois citando o Levítico. Jesus não comenta os comentários dos mandamentos, porque isso eram 613. Jesus vai direto à fonte. Jesus vai à palavra de Deus. Primeira coisa interessante, é a palavra de Deus, meus caros, que é a fonte da nossa fé. Nós pertencemos a uma religião que se chama revelada, ou seja, não é somente um esforço humano, mas Deus mesmo que se aproximou da humanidade para dizer quem é Ele, o que Ele quer. Então, religião revelada nesse sentido. E a fonte principal da revelação para nós é a palavra de Deus. Então Jesus vai da palavra de Deus, não vai nos comentários da palavra de Deus. E ali então Jesus ouve a palavra de Deus que diz, e não somente vai direto Jesus no mandamento, mas começa justamente isso: ouve, ó Israel. A fé vem da escuta, do escutar a palavra de Deus. A primeira recomendação: ouve, ó Israel. E Jesus vai dizer assim: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Este é o primeiro dos mandamentos, uma relação de amor verdadeira com o Senhor. Não é uma relação de submissão, não é uma relação racional, mas é uma relação que por amor se envolve todas as capacidades humanas, com todo o entendimento, com todo o corpo, com toda a alma, com tudo aquilo que somos, sem reservar nada para si ou para uma outra pessoa, mas amar a Deus com tudo aquilo que nós somos e que temos. Este é o primeiro dos mandamentos. Continua Jesus e vai dizer assim: o segundo mandamento
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. É essa a resposta do Senhor Jesus. A primeira determinação, o primeiro mandamento é uma relação de amor para com Deus. E o segundo mandamento é uma relação de amor para com o próximo. Amarás o teu próximo. Para Israel, para o Antigo Testamento, o próximo era quem era membro do povo de Israel. Nós sabemos que Jesus também sobre isso vai dar a sua reflexão. Lembra da parábola do bom samaritano, que não era nem o sacerdote, nem o levita, nem um judeu que era o próximo, mas era alguém do qual não se poderia esperar nada de bom, o samaritano. E é ele que vai ter o gesto de misericórdia. Então, Jesus com isso, ele pega aquele monte de mandamentos, que eu lhe dizia, 613 mandamentos, e reduz ao que é o essencial. Todos os 603 estão aqui dentro, porque isto esses dois mandamentos são tudo aquilo que compendiam a lei e os profetas. Aquele mestre da lei se admira com Jesus. Veja que é o primeiro interlocutor que tem uma admiração. Ele vai dizer: o Senhor tem razão. Ele conhece a palavra de Deus. E do outro lado, Jesus, que diante deste homem vai dizer assim, o evangelista vai dizer, fazer um comentário: Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. Tu não estás longe do reino de Deus. O que tinha esse homem para que Jesus tivesse essa admiração para com ele? Porque se viu que era um homem que conhecia a palavra de Deus e um homem que buscava regular a sua vida, a sua experiência de fé a partir dessa palavra de Deus escutada. Sabe, meus queridos, uma coisa que nós não podemos dizer, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, é que nós não conhecemos a palavra de Deus. É próprio uma mentira que se difunde ainda sobre nós católicos, aquela de que teriam outras religiões que conhecem mais a palavra de Deus do que nós católicos. Uma pessoa que frequenta a liturgia cotidiana, ainda que fosse só aquela de domingo, ele tem a possibilidade de em 3 anos conhecer grande parte da palavra de Deus. No mínimo ele vai conhecer bem os evangelhos. Mas quem participa, quem reza com a igreja por 3 anos, ele vai percorrer praticamente toda a escritura. Então nós, como este homem, podemos conhecer a palavra de Deus. Não tem desculpa para dizer que não conhecemos. Mas também nós devemos ter a vontade como ele de colocar em prática essa palavra. É esta a grandeza, é por isso que Jesus vai admirar este homem. E ainda conclui o evangelista: e ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus, porque este homem estabeleceu com Jesus uma ligação tão bela de busca de sentido de vida que outras pessoas não queriam se intrometer nesse diálogo. Vejam, caríssimos, é esta palavra de Deus que nós acolhemos da igreja hoje, que a igreja compartilha conosco, que seja para nós um desafio a mais, um desafio no sentido bom, um convite à conversão. Para todos vocês, uma boa semana. Hoje é o 2º dia depois que nós podemos celebrar na nossa igreja. Podem participar. Não tem a idade justa, entre 12 e 60 anos, não tem comorbidade, venha participar da missa no teu santuário, vá na tua paróquia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.